E a cada segundo nós temos as manifestações, né, da visão enviesada, fanatizada, e que infelizmente faz as pessoas terem uma visão desonesta das coisas. E ao mesmo tempo, há um risco inerente à visão enviesada, que é a tentativa de torná-la uma instituição que não pode ser contestada. Opiniões divergentes, opiniões diferentes, opiniões que não se encaixam naquilo que idealizamos, elas devem ser motivo de debate ou podem ser ignoradas. O problema é quando querem censurá-las. Isso é um fenômeno que está atingindo duramente o Ocidente, inclusive aqueles países que tinham a democracia, o Estado de Direito, a liberdade de pensamento, de expressão, de reunião, de manifestação, de contestação, como pilares. Liberdade, democracia, Estado de Direito, pilares e, claro, deveres, né? Que é o chamado império da lei. Todos sujeitos ao limite estabelecido pela lei. Então, países como o Reino Unido, Estados Unidos, que, no caso dos Estados Unidos, desde sua independência e até uma parte do século XX, esses foram pilares reais do funcionamento da sociedade dos Estados Unidos e depois passaram a ser atacados, corroídos, silenciosamente. E nestes tempos, a liberdade é atacada em nome da liberdade. A democracia é atacada em nome da democracia, o Estado de Direito é atacado em nome do Estado de Direito. Esse é o grande perigo, é o disfarce. Então, isso acontece hoje na França, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, acontece na Escócia, acontece na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a Inglaterra, por sua vez, que tem uma tradição de 800 anos, né, de algum equilíbrio de poder, muitas vezes quebrado, muitas vezes é restaurado o absolutismo, às vezes todo o sistema é quebrado, né, como no período em que os calvinistas chegaram ao poder, né? Mas esses ataques, eles vão ganhando adeptos inesperados, por exemplo, no jornalismo. Vão ganhando adeptos no parlamento, entre muitos que se dizem democratas e que acreditam que o pensamento único, aquele que idealizaram, que consideram irrefutável, e obviamente não é, até porque é um pensamento pobre, miserável, ruim, deletério, degradante. A prova é que esse pensamento acaba desencadeando aí movimentos por censura geral. É preciso calar quem pensa de maneira diferente. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, numa ação que reúne as chamadas forças do Estado de Segurança, incluindo o CIA, FBI, Inteligência Militar, Cúpula Militar, NSA, também parte majoritária do Partido Democrata hoje, dessa terceira e pior versão. Pior eu não sei, né? Porque a primeira versão do Partido Democrata também era de uma canalice só, né? Tanto que teve uma posição pró-escravocrata, pró-escravagismo. E depois modificou-se significativamente, teve seu melhor período e agora
vai para sua terceira fase, inicia a sua terceira fase com uma perda de valores morais, de desvinculação em relação a esses pilares históricos da sociedade dos Estados Unidos. E claro, o que acontece lá ecoa, se expande, chega a quase todo o Ocidente, se não a todo o Ocidente hoje, inclusive ao Brasil. E é por isso que é preciso discutir com muito cuidado como lidar com a comunicação entre as pessoas e com a liberdade de expressão de pensamento. Crime é crime. O que é crime tem de ser tratado como tal. Ó, isso aqui está previsto. Está previsto na legislação nacional. Isso é crime. Há, inclusive, uma pena correspondente a esse crime. Simples assim. Seja na internet, fora da internet. Não importa o ambiente. É crime. Um exemplo. Nazismo. No Brasil, é crime. A apologia, a defesa do nazismo, a propagação de seus símbolos, tudo isso é crime. Seja no mundo físico, seja no mundo virtual. Na internet ou na rua, na praça, não importa. Em qualquer lugar aquilo é crime e há uma pena correspondente. Terrorismo é crime. Em qualquer lugar do mundo é crime. Então, seja um terrorismo, seja uma ação terrorista ou o estímulo a uma ação terrorista, não importa se ele se dá às escondidas, num galpão ou na internet para todo mundo ver. É crime. Não há o que discutir. É preciso que a internet seja um ambiente onde a lei prevaleça. Simples assim. O que não é simples é quando tentam reunir o combate a qualquer ação criminosa, a qualquer discurso criminoso, segundo a lei criminoso, misturar isso com controle de opiniões. E não são opiniões que fazem apologia do que é criminoso, do que é considerado criminoso. Como eu disse, apologia ao nazismo. Apologia ao nazismo na rua ou na internet, existe a lei e a lei deve ser aplicada. É crime na internet ou no mundo físico. Mas, fora aquilo que está estabelecido na lei que é crime, opiniões divergentes devem ser vistas como tal, ou como tais. Opiniões divergentes. Opiniões distintas. Maneiras distintas de enxergar o problema, de diagnosticar os problemas. E soluções distintas. Caminhos distintos. O que não pode é tentar criminalizar aquilo que é diferente do que eu penso. Esse é o problema e é isso que está acontecendo, inclusive em países com larga, longa, inegável tradição de democracia e de liberdade, de valorização da liberdade como elemento essencial para a vida humana. E exatamente nesses países é que há os movimentos mais organizados para controle da opinião, seja na imprensa corporativa, na imprensa profissional, seja na internet. E também nos livros, na academia, nas universidades. Há um macartismo que agora é exercido não por um senador republicano, mas por uma vasta organização que inclui parte de um partido, grande parte do complexo de segurança e a imprensa
e as chamadas grandes empresas de tecnologia. E aí sobra muito pouco, porque isso também alcança as universidades, etc. E no Brasil, tudo isso terá de ser discutido no projeto de lei que trata das notícias falsas, né? Lamentavelmente chamado de PL das fake news. Notícias falsas, por favor. Então, os líderes partidários aliados do Arthur Lira, eles mantêm a expectativa de votar e aprovar, depois de amanhã, a urgência desse projeto de lei, embora a oposição, mas também parte da situação, seja contra. A urgência, votar a urgência, é um processo interessante, porém é preciso ficar atento, porque significa, se aprovada a urgência, que o projeto não precisa passar por comissões e pode ser levado diretamente ao plenário. E aí o plenário decide. No final das contas é o que tem de acontecer. Embora aqui no Brasil tenhamos esse mecanismo esquisito chamado acordo de lideranças, né? São as lideranças partidárias, e que podem muitas vezes ignorar o plenário. Esse ponto de vista do Arthur Lira é o mesmo do relator do projeto de lei, o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O Orlando Silva, que foi ministro dos esportes e tal. E eles não veem risco, nem o Lira, nem o Orlando Silva, de adiamento na votação por causa do que aconteceu, das imagens que a CNN divulgou e o quanto isso mexe com o Congresso. O Congresso também não pode ficar paralisado por causa disso, né? Tem de cuidar de outras coisas também. Líderes e deputados do Centrão e de grande parte da base do governo dizem concordar com o calendário estabelecido pelo Arthur Lira. Na sessão, o presidente da Câmara citou a possibilidade de votar, além da urgência, o mérito do projeto nesta semana. E o cenário político, que está aí conturbado e tal, mas o fato é que ele não deve ser suficiente para impedir que o Lira toque a música que bem entenda, né? Ele é o maestro, ele é o presidente da Câmara, e ele sabe quais são os mecanismos que pode usar para que haja votação não só da urgência, mas do mérito do projeto. Esta semana, provavelmente quarta-feira, a votação da urgência, e aí, se a coisa estiver favorável, o Lira já emenda a votação no plenário. Se não, pode deixar para quinta, para sexta. Mas há obstáculos. Por exemplo, o Mendonça Filho, que é do União Brasil. União Brasil é aquele negócio, né? Que apito toca. É governo, não é governo? Ambas as respostas estão corretas. É governo e não é governo. Esse é a União Brasil. É igual o PSD, né? É governo, às vezes é muito governo, tem cargo no governo, mas em outros momentos deixa de ser. Então, você não sabe o que vai sair dali. E também dizer, não, eu tenho tantos por cento do partido tal. Não conte com isso. Mas o Mendonça Filho recolheu mais de 100 assinaturas em um requerimento que buscava criar uma comissão especial para debater o mérito do projeto. E ele quer de 2 a 3 meses de debate. Ele disse que seria um prazo razoável para que, no âmbito de uma comissão especial, com representatividade proporcional das bancadas, consigam uma proposição que representasse a média do pensamento do povo brasileiro, que, convenhamos, é outra arrogância, outra balela, né? Pretensão imaginar que isso represente a média do pensamento do povo brasileiro. Mas ele é contra a agilidade do Lira para votar logo esse troço.
Mas não é só na oposição. O Marcos Tavares é deputado, ele é do PDT, foi eleito no Rio de Janeiro. E o PDT é parte da base, tem ministro, Previdência Social, por exemplo, Carlos Lupe. E também a professora Luciene Cavalcante, que é deputada também, é do PSOL de São Paulo. PSOL que é base, claro, apoia o governo Lula. Mas ambos apresentaram requerimentos para que haja um colegiado para estender o debate. E o Tavares, do PDT, alega o risco, atenção, de o projeto embutir censura e vigilância em massa de dados, e aí defende a criação de uma comissão especial. E a deputada do PSOL, Luciene Cavalcante, afirmou que medidas de regulação da internet para enfrentar situações como a violência nas escolas ou contra crianças nas escolas exige aprofundamento da discussão, envolvendo o governo, empresas de tecnologia, sociedade civil. O Lira responde o quê? Fala, não, mas isso aí já foi debatido demais. A gente já está debatendo isso há muito tempo. Sobre todos os aspectos. E diz que hoje isso interfere na segurança das escolas e tal. Muito bem. Aí é que está. Esse episódio aí relativo à segurança nas escolas, tudo que foi mencionado como influência direta da internet, de redes sociais e tal, tudo configura crime. Já configura crime. Claro, se você incita, estimula um crime, se você leva alguém ou pretende levar alguém a cometer um crime, isso é crime. Agora, isso já não é preciso estabelecer nova legislação para que isso seja considerado crime. Do ponto de vista legal, perante o judiciário, de acordo com as leis, já é crime. Por isso, essa deputada do PSOL, a professora Luciene Cavalcante, e esse deputado do PDT, Marcos Tavares, alertam para o risco de as boas intenções camuflarem censura, controle, vigilância, acesso a dados particulares, pessoais ou de empresas. Aí é que está, há um meio campo. Isso tem de ser trabalhado. O que eles estão dizendo não, deixa como está, não é isso. O que eles estão dizendo é, precisamos debater mais para que daqui não saia um monstrengo, não saia algo hostil à sociedade, perigoso para a sociedade e perigoso para valores que a própria Constituição brasileira tem como fundamentais, entre os quais a liberdade de opinião e de expressão. É como se a Constituição dissesse, lutamos, foi por isso. Como dizia ainda durante a ditadura, numa entrevista, como disse o Chico Buarque certa vez, não me lembro em qual entrevista, mas ele disse, nós estamos lutando pelo direito de lutar. Ou seja, lá na frente nós vamos debater as ideias de cada um. Hoje nós estamos lutando pelo direito de apresentar essas ideias. Não é hora ainda, dizia. Não é hora ainda de debatermos as ideias em si, mas o direito de debatê-las. Essa é a luta agora. O que a Constituição diz é, muito bem, chegou a hora de debatermos as ideias. E não de novo, proibi-las. Há também a questão da imunidade parlamentar. E aí o Lira quer que a imunidade parlamentar esteja garantida nas redes sociais. E aí também a coincidência com o Orlando Silva, porque ele manteve o dispositivo no parecer que concluiu na última segunda-feira. Está lá.
para que a imunidade parlamentar, o direito do parlamentar falar o que pensa, etc., esteja garantido e preservado também nas redes sociais. O Lira até gritou que não é justo para esta casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas. Mas diz também que a extensão da imunidade parlamentar às redes é algo que tem de ser defendido e que não é justo para esta casa, ele está falando especificamente da Câmara, que não tem o seu direito de imunidade material estendido para a internet. É algo que entra em choque, que vai de encontro ao que pensa o Alexandre de Moraes. Há um choque aí. Então, pode ser que o plenário aprove algo que ao fim olhemos e até possamos dizer é um bom projeto de lei. Não é? Mas é preciso refinamento. Refinamento. Olha, esses pilares constitucionais não podem ser atacados pelo projeto de lei. E o crime tem de ser combatido em todo e qualquer ambiente, inclusive no ambiente virtual, inclusive nas redes sociais. Esse deve ser o ponto de partida. Agora, primeiro, ainda temos de conviver com essa chatice, né, de usarem a expressão em inglês e tal, fake news. Além dessa chatice, é preciso definir o que é. Mentira é mentira, e toda mentira é condenável. Sempre. Toda mentira. Agora, quando em vez de falar mentira, você fala desinformação, você traz uma subjetividade. A desinformação pode estar na notícia, mas pode estar na opinião. E aí é preciso dizer quem irá definir o que é ou não é desinformação. E entra um outro aspecto, que aliás o Supremo acabou decidindo a respeito e decidindo mal. Dizendo basicamente o seguinte: você pode juntar vários fatos, todos verdadeiros, porém juntá-los de tal maneira que você induzirá as pessoas a pensarem tal coisa, a chegarem à conclusão que você quer. Ora, peraí. Além da censura, vem a tutela. Não, as pessoas não podem ficar dispostas a essa reunião de fatos verdadeiros, porque essa reunião de fatos se deu de tal forma que pode induzi-las a pensar tal coisa, a concluir tal coisa. Pelo amor de Deus. Isso é um limite inaceitável à liberdade de expressão e de pensamento. Porque se ali não há mentiras, se há mentiras, processo, punição, por injúria, por difamação, por calúnia, por mentira. Agora, uma exposição de fatos reconhecidamente verdadeiros não pode ser alvo de censura. Então, é uma sintonia fina. Resta saber se o parlamento terá capacidade para encontrar essa sintonia. Ronald.